Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 14. O pai dos pobres. No porto de Nápoles, o mar é belo. As multidões, ostentando vestidos de variegadas cores, passeiam alegres pela praia, encantadas com os dourados reflexos das ondas. Mas estamos no inverno e não há veranistas na praia. Só se vê um grupo de gente humilde, mulheres e filhas de pescadores, que umas ajoelhadas, outras em pé, gritam, choram e rezam com os olhos pregados num pobre barquinho em que se mete homens rudes lutam contra o temporal. E era um temporal daqueles. Os trovões ribombavam no espaço. Os relâmpagos rasgavam as nuvens densas e pesadas. A chuva ameaçava torrencial. O vento sibilava agudo como um punhal, desalinhando os vestidos daquelas infelizes agrupadas na praia, e revolucionava as ondas do mar. E que ondas, meu Deus! Dizia que monstros gigantes submergidos junto à praia erguiam-se revolvendo e enfurecendo as águas, e atirando-as a alturas incríveis para fazê-las cair, transformadas em enormes espumaradas. E o barco, jogado para um lado e para o outro, num vai-e-vem contínuo sobre o dorso das ondas, ali estava a 100 de metros. Os marinheiros empregavam todas as forças, mas as ondas furiosas, como se zombassem daqueles pobres seres humanos, arremessavam a embarcação mar adentro. O timoneiro olhava para a direita e para a esquerda, pálido, dentes cerrados, cabelo revolto, furtando corpas moles da água. Era a luta desesperada de um anãozinho contra o poderoso gigante. As mulheres coladas umas às outras, sempre a rezar, chorar e gritar, viam apavoradas seus maridos, filhos ou pais lutando com a morte. São Januário, salvai-os! Virgem Santíssima, Santíssima, salvai a meu pai, meu marido, meu filho! O vento levava para longe aqueles desesperados clamores, e todos acompanhavam com o olhar, como os tripulantes enterravam seus compridos remos nas águas enfurecidas, e como estas tornavam a arrastá-los mar adentro. 10 vezes viram desaparecer o barco, e 10 vezes após momentos que lhes pareciam séculos, o viram de novo cavalgando as ondas indômitas. Até quando duraria aquela luta desigual? Até quando aqueles peitos e aqueles braços suportariam a formidável tensão que estavam sujeitos havia mais de 2 horas? E o barco que parecia retorcer-se ao choque das ondas, até quando resistiria? Ninguém duvidava que aquele trágico espetáculo terminaria dentro em breve, quando o abismo tragasse aqueles seres idolatrados que lutavam com a morte pela última vez. Eis que, inesperadamente, chega um vulto pela rua que desce da grande cidade. Aproxima-se do grupo, olha para o mar, vê o barco e, no mesmo instante, jogando o manto aos ombros, caminha sobre as ondas que, sob seus pés, vão se acalmando. Todos o contemplam pasmados. Que é aquilo? Será um anjo do céu ou estarão sonhando? Mas o negro personagem avança impertérrito, e vendo que o barco se afastava como se quisesse fugir de seu salvador, grita-lhe: em nome da Santíssima Trindade, para! Os pescadores estavam exaustos, lânguidos, os braços não dominavam os remos. Inclinavam-se todas aquelas curtidas frontes para o derradeiro ato de contrição antes de grande viagem. De repente sentem que o braço os sossega. As ondas já não rebentam contra o barco enraivecidas como antes. Só o timoneiro vê com espanto o personagem que avança tranquilo sobre o abismo. Olhem, olhem! E os companheiros levantam a cabeça e veem um homem que se aproxima, estende a mão à proa e, sem o mínimo esforço, conduz o barco em direção à praia. As mulheres choravam e riam, não acreditavam nos próprios olhos. A quem deviam as pobrezinhas o não ficarem viúvas, órfãs ou sem filhos? O barco chegou à praia. Os homens saltaram em terra e caíram nos braços dos entes queridos que sofreram com eles tão longa agonia. Quem era aquele benfeitor? Deve ser o irmão Geraldo, exclama alguém. Sim, sim, é o irmão Geraldo. O santo irmão, aproveitando da distração e alegria daquela boa gente, afastara-se como se tivesse cometido um crime. Os pescadores precipitaram-se atrás dele.
Geraldo, porém, ganhara distância e pôde assim escapar à ovação popular. Cansado, chegou à casa de um conhecido e escondeu-se até a noite, quando, favorecido pela escuridão, ganhou seu domicílio. Seu companheiro, o padre Margota, estava já inteirado do fato. Por toda a cidade de Nápoles corria a fama do milagre. Ao ver chegar o irmão, o padre perguntou: "Diga-me, como pôde fazer aquilo?" "Padre", respondeu humildemente o jovem, "quando Deus quer, tudo é possível." Este e muitos outros prodígios fez Geraldo a favor dos pobres. Via neles o próprio Jesus Cristo e se usava de seu poder maravilhoso em favor de todos. Fazia-o de modo especial para com os desvalidos e desamparados. Em Capocele, encarregaram-no de distribuir as esmolas e alimentos. Alguns dentre os mendigos, empregando disfarce, faziam servir-se 2 vezes o santo, ainda que os advertisse. Repetia-lhes as orações. Quando alguém lhe chamava a atenção, respondia sorrindo: "Esses furtos agradam a Jesus, porque também ele é ladrão de corações." O médico da casa, vendo a generosidade de Geraldo, que dava sem medida, censurou: "Irmão Geraldo, caridade é preciso fazer, mas com prudência. Deveis dar somente aos mais necessitados." "Não, doutor, não. É preciso socorrer a todos, porque todos pedem por amor de Deus." Para aumentar a ração de seus pobres, privava-se da maior parte de sua comida. Além disso, revistava a despensa conventual em busca de quanto se pudesse levar à boca. Aquilo não agradava ao cozinheiro. "Mas, irmão", dizia-lhe com um pouco de enfado, "dessa maneira vai deixar a comunidade sem almoço." "Não se zangue. É preciso socorrer os pobrezinhos, porque são Jesus Cristo visível, assim como o Santíssimo Sacramento é Jesus Cristo invisível." E os temores do bom cozinheiro quase foram justificados. Certo dia, a comida para os pobres era por demais escassa. Geraldo correu ao quarto do reitor, pedindo-lhe autorização para tirar alguma coisa do que se destinava à comunidade. Este, talvez distraído ou sem se lembrar de que, em matéria de caridade, Geraldo devia andar com os pés de chumbo, concedeu a autorização. O jovem foi à cozinha e esvaziou no caldeirão dos pobres quase tudo que o cozinheiro preparara para os confrades. Em pé, ali de lado, o cozinheiro via com bastante mau humor o que o outro fazia. De repente, de um salto, quis tirar-lhe das mãos o colherão, dizendo: "Mas, irmão, o padre reitor seguramente não lhe deu autorização para deixar a comunidade sem comida." Geraldo, sem largar a colher, respondeu-lhe com brandura: "Não tem perigo, irmão. O senhor verá que hoje a comunidade almoçará melhor que nunca. Deixe-me tirar só mais um pouquinho para os pobres do bom Deus." O cozinheiro queria bem a Geraldo e venerava-o como a um santo. Largou o colherão e retirou-se a um canto. Depois de acabar de tirar, Geraldo tampou a panela. Chegou o cozinheiro, destampou-a e viu que só restava uma miséria. Aquilo não dava nem para 2 porções. Chegaram os padres ao refeitório e o cozinheiro começou a servir os pratos. Serviu como de costume. Quando lhe parecia que não havia mais nada, notava que no fundo da panela se achava intacto o pouquinho que Geraldo deixara. Continuava servindo a comida e, depois de servir o último prato, ali estava no fundo da panela o bocado miraculoso, como se nada se tivesse tirado. Mas o generoso Geraldo não era o terror só do cozinheiro. Fazia tempo que também o irmão padeiro estava queixoso do santo. Se descuidava um pouco, chegava Geraldo e conscienciosamente esvaziava a caixa em que se guardava o pão. Um dia, porém, aquilo tomou aspecto trágico para o padeiro. Chegada a hora de levar o pão à mesa, viu que nosso jovem fizera uma das suas. Não havia uma migalha de pão. O padeiro alvoroçou-se e correu ao quarto do padre reitor. "Padre, isto já é demais. O irmão Geraldo deu todo o pão aos pobres e não ficou nenhuma fatia para o almoço." "Não pode ser. O senhor terá olhado bem?" "Olhei, padre. Olhei bem. Deixei a caixa pela metade e agora está limpa." "Chame o irmão Geraldo." Todo alvoroçado, o padeiro correu à portaria, onde o santo distribuiu os últimos pãezinhos. "Já é tempo de acabar com isto", dizia consigo. "É bom fazer caridade, mas com prudência. Isto é uma loucura, onde já se viu deixar-nos sem pão nenhum. Deus queira que o superior lhe dê uma boa penitência para que largue desse mau costume." Os 2 chegaram ao quarto do reitor.
Irmão Geraldo, por que o senhor distribuiu todo o pão, não deixando nada para a comunidade? Padre, Deus vai prover. Sim, Deus proverá. E voltando-se para o padeiro, seu acusador disse: Irmão, vamos ver, creio que ainda há pão. Que pão, que nada, a caixa está mais vazia que a minha mão. Vamos, e há de ver como não há nenhuma fatia de pão. Os dois dirigiram-se à padaria, Geraldo todo tranquilo, o outro muito nervoso. Mas ao abrir a famosa caixa, viu que estava cheia de pães até a boca. Mas que é isto? Exclamou o padeiro, todo surpreso. Que é isto? Geraldo não disse nada, mas correu à igreja para agradecer a Deus. O padeiro, esse voltou ao quarto do reitor, dizendo: Padre Reitor, o irmão Geraldo é um santo. Eu já o sabia. O senhor duvidava disso? Agora não duvido mais. Acaba de fazer um grande milagre. A caixa, antes totalmente vazia, agora está cheia de lindos pães. Ah, ele é um grande santo. E Geraldo não cessava de repetir esmolas. Aquele ano de 1754 foi de fome na campanha. As colheitas tinham sido muito reduzidas e insuficientes, e os infelizes pobres, mortos de fome e frio, acudiam cada dia mais numerosos à portaria do convento. O padre reitor não sabia que medidas tomar, não tinha dinheiro nem cereais, nem roupas para tantos infelizes, e contudo não tinha coração para despedi-los com as mãos vazias. Veio-lhe afinal uma inspiração. Irmão Geraldo, disse, o Senhor tem todas as licenças para socorrer os pobres. O principal é que nenhum saia sem ajuda. Disseram isso ao generoso irmão? O cozinheiro e o padeiro tremeram diante de seus fornos. Que aconteceria? Os pobres saíram contentes, é certo, mas a comunidade morreria de fome. Geraldo visitou primeiro a rouparia, juntou tudo o que encontrou, roupas, batinas, capotes e entregando tudo ao alfaiate, pediu que transformasse aquilo em calças, paletós e abrigos para os pobres. Como se isso não fora bastante, distribuiu sua própria roupa, conservando apenas uma batina velha e remendada. Coberto com ela, andou todo o inverno, dia e noite. É claro, porque toda sua roupa de cama tivera o mesmo fim que as demais. Usando sempre das amplas licenças recebidas, Geraldo subiu ao celeiro e em poucos dias deixou-o limpo. Avisado do que se passava, o reitor chamou a Geraldo. Irmão, disse-lhe, dei-vos amplos poderes para ajudares aos pobres, mas peço-vos que não deixeis a comunidade passar fome. Já tendes todo o trigo e estamos ainda em princípios do inverno. Deus proverá, padre. Quereis forçar o bom Deus a fazer milagres? Padre, asseguro-vos que o trigo não vos faltará. O padre reitor, que não estava lá de muito bom humor, dirigiu-se ao celeiro, abriu a porta e quase teve um desmaio. O celeiro estava cheio até em cima de um trigo amarelo e tão lindo que dava gosto fazê-lo escorregar entre os dedos. Que acontecera? Aquilo era simplesmente um grande milagre. Ao descer, encontrou-se o reitor com o doutor Santorelli. Doutor, estou maravilhado. Vim de ver uma coisa. Subiram ao celeiro e o reitor explicou ao Santarelli o que acabava de suceder. Doutor, disse, é incrível como o irmão Geraldo faz o que quer com Deus. Pelo Natal daquele ano, que Geraldo servira a seus pobres qualquer coisa fora do comum que não só alimentasse, mas ainda os alegrasse. Como eram pobres, mas bons italianos, lembrou-se que o melhor e mais agradável a todos seria um suculento prato de talharins. Com uma semana de antecedência, avisou aos seus convidados que trouxessem um apetite à altura do banquete que lhes ia preparar. Os irmãos que ajudavam o santo a fazer a distribuição disseram-lhe inquietos: Irmão Geraldo, não diga que lhes vai servir macarone, pois serão centenas de pessoas e não haverá macarronada que chegue para todos. Homens de pouca fé, confiai em Deus e nunca vos faltará nada. Chegado o dia aprazado, os irmãos, ademais ajudantes voluntários, prepararam todo o talharim que Geraldo lhes trouxe, isto é, tudo o que havia em casa. Chegada a hora da distribuição, viram apresentar-se à portaria
100, 200, centenas de pobres, cada um com seu prato na mão e sua cara alegre de quem já saboreava a macarronada que recendia ali perto. Todos estavam ansiosos, para eles não haveria, quem sabe, nenhum presente de Natal, nem um saboroso pão de festa. Mas havia talharim, aquele que ali estava a fumegar, e a convidá-los a não deixar nem um fiozinho nos caldeirões. Geraldo aproximou-se de um caldeirão e pôs-se a repartir sem medida. Enchia os pratos até não caberem mais. Mas os outros irmãos, calculadores e previdentes, acercaram-se de Geraldo e dissimuladamente lhe disseram: Irmão Geraldo, que é isso? Não sirva tanto assim, porque não vai chegar para todos. Olhe, dando um pouco a cada um, teremos talvez para metade da gente. A resposta foi como de costume. Homens de pouca fé, tende confiança e chegará para todos. Dai sem medida e repeti aos que o desejarem. Hoje é um grande dia da festa de Jesus Cristo, também devem alegrar-se. E deram em abundância, e todos os que quiseram se servir de novo, e não só chegou para todos, mas ainda sobrou macarronada. Geraldo estava feliz, vendo felizes os seus pobres. Os outros irmãos é que não sabiam como explicar aquele portento. Chamaram o padre reitor e acusaram o santo deste novo milagre. Mostraram-lhe as vasilhas contendo macarrão em quantidade. Abriram a porta e mostraram-lhe a multidão que estava a comer. Os irmãos não cabiam em si. Tinham visto tantos milagres, mas este parecia-se com o do Evangelho. No fim daquele rigoroso inverno, viu-se que se tinha tirado tanto trigo daquele celeiro que daria para abarrotar o mesmo celeiro 4 ou 50 vezes. Quem o tirava? Geraldo. Quem o enchia? A providência divina. Os irmãos padeiro e cozinheiro acostumaram-se de tal modo à multiplicação da comida e dos pães que com o tempo tomaram aquilo pela coisa mais natural do mundo. Muitas vezes a comunidade que o espreitava pelas janelas via como Geraldo com poucos pães alimentava até 200 pobres. Certa vez, terminada a distribuição e feita a oração de ação de graças, despediu Geraldo da multidão. As cestas de pão estavam vazias e as panelas também. Nesse momento apresenta-se um velho que, por vergonha de misturar-se com outros, ficara à espera de todos se retirassem. Teodoro Cleofi, que ajudava Geraldo na distribuição, ao ver o homem dirigiu-se ao santo. Irmão Geraldo, de onde tiraremos alguma coisa para este senhor, que outrora foi rico e talvez por isso não se atreveu a chegar no meio dos outros? A pobreza daquele que já possui é muito mais dolorosa do que a daquele que nunca teve nada. Nosso jovem compadeceu-se do cavalheiro, cumprimentou-o afetuosamente, levou-o a uma saleta e pouco depois entregou-lhe um grande pão quente que parecia retirado do forno naquele instante. E o forno de casa estava frio, porque naquele dia não se fizera pão. Igual prodígio fez também em favor de 2 filhas de Lourenço Minielo, que chegaram fora de hora. O padre reitor não cabia em si de contente pela boa ideia que estivera de confiar a Geraldo o cuidado dos pobres, mas o bom padre ainda não tinha visto tudo. Uma manhã apresentou-se Geraldo com um punhado de moedas de ouro que, conforme dizia, lhe tinham dado para os pobres. Poucos dias depois, a cena se repete. Aquilo intrigou ao reitor. Quem seria aquele generoso benfeitor? Ali não havia nenhuma pessoa tão rica que pudesse oferecer esmolas tão pingues. Irmão Geraldo, quem vos dá esse dinheiro? Perguntou-lhe. Padre, não sei quem seja. Encontro o dinheiro, de manhã, no lugar onde guardo minhas chaves. Por muito tempo andou o padre de ronda por aquele sítio, a ver se surpreendia o misterioso ofertante. Cansado de receber as esmolas sem saber de onde provinham, mais uma vez teve que atribuir aquilo ao novo milagre do santo irmão. Geraldo não se contentava com distribuir pães e macarrão. Era missionário e, ao mesmo tempo que nutria os corpos famintos, alimentava com o pão espiritual as almas muito mais necessitadas. Depois da distribuição, mandava que seus pobres se sentassem e dava-lhes instrução religiosa. Recordava-lhes as orações dos cristãos e, com sua formosa voz, ensinava-lhes cânticos piedosos. Entre os presentes havia um cego que tocava flauta. Um dia o jovem pediu-lhe que o acompanhasse com seu instrumento a cantar certa estrofe cujo autor era Santo Afonso, cântico popular nas missões redentoristas. Os primeiros versos são: Em ti amo, ó meu Deus, teu gosto
e não os meus. Cantou Geraldo essas belas palavras, e os religiosos e os pobres ali presentes viram-no entrar em êxtase, elevar-se ao alto transfigurado como um querubim, o rosto voltado para o céu e inflamado de amor divino. Geraldo não se contentou com o ensino do catecismo. Em pouco tempo, a distribuição de alimentos e esmolas converteu-se numa verdadeira missão. Os pecadores arrependidos pediam confissão, e os santos preparava, deixando-os bem dispostos aos pés dos confessores. Os sacerdotes tiveram muito trabalho naquele inverno. Não havia quem lhe resistisse, e se algum queria dissimular, o santo usava de seu portentoso dom de ler as consciências e desmascarava o hipócrita. Bem depressa se ficou sabendo em Capocelli que Geraldo fazia fervorosas exortações aos pobres. Desde então, as pessoas que podiam não deixavam de ir ouvi-lo. Entre essas pessoas encontrou-se também uma jovem que passava por bastante piedosa e recatada. Muitos criam que ela abraçaria a vida religiosa. Geraldo, vendo-a, penetrou até o fundo daquela alma e descobriu que sua piedade era apenas um véu mediante o qual ocultava uma vida nada recatada. A jovem ouviu Geraldo falar. Suas palavras penetraram seu coração, mas a infeliz não tinha coragem de aproximar-se para pedir conselho. O santo chamou-a. Minha filha, disse, pensais continuar nessa vida que até agora tendes levado? A jovem abaixou a cabeça para ocultar a vergonha de ver-se descoberta e não conseguiu pronunciar nem uma palavra. É tão duro descer de repente de um pedestal levantado com tamanho ardil. Minha filha, não sigais abusando de Deus. Ele permitiu-me conhecer esse enredo em que estáis a perder a vossa alma para que vos avise. Preparai-vos sinceramente a confissão a fim de reparar vossas desordens, confissões e comunhões sacrílegas que há 3 anos vindes fazendo. Hoje à tarde vinde confessar-vos. A jovem não pôde conter as lágrimas. Compreendeu que para o servo de Deus não havia segredo nem adiantava os fingimentos. Irmão, orai por mim, a fim de que Deus me ajude a romper com o passado e a confessar-me agora mesmo. Irmão, tenho sofrido tanto com a vida que levo. A convertida cumpriu a palavra, emendou sua conduta, e dali em diante levou vida verdadeiramente exemplar. Quando da morte de Geraldo descobriu e publicou as misericórdias que Deus usou com ela por intermédio do santo. E não pensemos que foi só em Capocelli que Geraldo operou milagres em favor dos pobres. Em todos os conventos onde viveu, nos lugares onde trabalhou e nos 1000 caminhos que percorreu em toda parte. Enfim, onde encontrasse um pobre com fome ou com frio, imediatamente o socorria. De uma feita, ia ao santo fatigado e quase exausto. Saíra de manhã sem tomar nada, e agora sentia-se desfalecer. Viu à beira da estrada uma pobre cacita. Chegou e bateu à porta com um nó de dedo médio. Não tardou, saiu uma velhinha. Que deseja o padrezinho? Senhora, não teríeis um pedaço de pão para me dar por caridade? Com gosto vou-lo daria, se tivesse, mas eu mesmo, desde ontem, não provei nada. Senhora, olhai bem, talvez ainda encontreis um pedacinho de pão. Mas não sou cega, já vos disse que desde ontem não comi nada. Por amor de Deus, examinai de novo a cesta em que guardais o pão, talvez tenha sobrado algum. Bem, entrai e vinde ver se não é verdade o que digo. Entraram, a velhinha quis levantar a cesta. Estava muito pesada para seus velhos braços. Abriu-a para ver o que havia dentro. Milagre! Milagre! Exclamou, mostrando a Geraldo a cesta cheia de pães frescos. O santo sorria. Tomou 2 pães e disse à velhinha: Agora vamos comer isto. Depois vendei quanto quiserdes, e com o produto da venda comprai o que vos faltar. Noutra ocasião bateu à porta de uma tal Lucrécia, senhora idosa, e com muitos filhos para tratar. Senhora, teríeis a bondade de dar-me alguma coisa? Irmão Geraldo, vede a farinha que me resta. É um punhadinho e somos tanta gente em casa. Como poderei dar-vos alguma coisa? Senhora, dai a um pobre que vos pede por amor de Deus, e garanto-vos que a farinha não há de faltar. Lucrécia, que conhecia Geraldo pela voz do povo, serviu-lhe um prato de comida e um pãozinho. Desculpai, irmão, por ser tão pouco. Bem vedes que não posso ser mais generosa. Deus os pague, senhora, e não vos esqueçais do que vos digo.
Confiai em Deus, e nunca vos faltará o pão. Era dezembro e a próxima colheita seria em maio ou junho. Tinha Lucrécia uns 20 quilos de trigo, e com esses 20 quilos fez o pão para as 12 bocas que tinha em casa, e teve farinha abundante até a nova colheita. Por seus pobres, Geraldo privava-se até do indispensável. Várias vezes chegou descalço ao convento, onde lhe tinham ficado os sapatos, nos pés de um mendigo. E como Geraldo reservava para si o calçado que os outros abandonavam por imprestáveis, o reitor não se incomodava. A exemplo de Nosso Senhor, multiplicava os pães, e assim como Jesus nas bodas de Caná mudou a água em vinho, assim como Geraldo mudou também o vinho corrompido em vinho generoso. Foi assim. Vitória Bruno era viúva, que com o seu trabalho honesto sustentava seus 7 filhinhos. Possuía uma pequena vinha, pequena sim, mas muito boa. Era toda a sua fortuna, e a cultivava e tratava com solicitude e carinho. E tinha razão para assim proceder, pois a vinhazinha dava-lhe bastante para sustentar toda a família. Naquele ano, porém, quiçá por algum descuido, todo o vinho azedara. Já o tinha vendido, recebido e gasto parte do dinheiro. O comprador rescindiu o contrato e exigiu a devolução imediata da quantia adiantada. Naquela tarde passava Geraldo em frente da casa de Vitória. Dona Vitória, parece que a senhora está aflita. O que é que aconteceu? A boa senhora contou-lhe tudo. Perdido o vinho, perdi o dinheiro. E sem dinheiro, o que a esperava era um inverno sem pão e sem abrigo. Era, enfim, a miséria para ela e para os filhos. E as lágrimas corriam-lhe copiosas pelas faces. E além disso, de onde tirarei a importância que tenho de devolver ao comprador? Meu Deus, que triste é ser pobre! Mas não foi necessário para que o nosso santo sucumbisse à tentação de fazer um grande milagre em favor daquela aflitíssima senhora que parecia irremediavelmente fracassada. Geraldo mete a mão no bolso, tira uma imagenzinha de Nossa Senhora do Bom Conselho e diz: Senhora, não chore. Toma esta imagenzinha, coloque-a sobre o tonel e verá como tudo se vai remediar. Nunca se deve duvidar da providência divina. A viúva olhou para Geraldo com certa desconfiança. Quereria ele gracejar com uma pobre mãe que chorava o infortúnio de seus filhos? Entre suas receitas para conservar vinho não existia esta, que muito seriamente se lhe aconselhava. Essa falta de confiança em Deus causou aborrecimento ao santo. Como, Dona Vitória, julga a senhora que Deus não pode fazer o que aos homens é impossível? Vamos, faça o que lhe disse e cessem essas lágrimas. Dona Vitória compreendeu que o jovem não gracejava. Foi e pôs sobre o tonel a imagem que Geraldo lhe oferecera. Pouco depois tirou um copo de vinho para provar. Meus filhinhos, venham aqui depressa. Acudiram os filhos e provavam o vinho. Que dizem? Como acham agora o vinho? Excelente, mamãe. A viúva não queria enganar-se e tornou a prová-lo. Não havia dúvida, o vinho estava mesmo excelente. Brilhou o sol na alma de Dona Vitória. Ali mesmo, junto ao tonel, tendo a imagem bendita na mão, ajoelhada com todos os seus filhos, rendeu 1000 graças a Deus que a salvara da mais negra miséria. Rindo de alegria e chorando de comoção, abraçava os filhos, que olhavam para ela como se nada compreendessem. Quantos filhos que não compreendem, ainda depois de grandes, os desvelos de suas mães? A caridade imensa de Geraldo para com os sofredores manifestava-se de modo extraordinário para com os enfermos. Estando em Nápoles com o padre Margota, procurador dos missionários, teve a oportunidade de entregar-se de corpo e alma ao cuidado dos enfermos. Chegou a tais extremos de caridade que por pouco não morreu em consequência do carinho deles. Havia em Nápoles naquele tempo um hospital chamado dos Incuráveis. Ali amontoavam-se todas as misérias. Era um meio tão asqueroso e repugnante que muitas vezes nem por dinheiro se encontrava quem quisesse cuidar daqueles infelizes. Para os redentoristas, o Hospital dos Incuráveis tinha uma significação especial. Com efeito, sendo o jovem Afonso de Ligório ainda secular, ali ouviu o chamado de Deus ao sacerdócio. Geraldo, como seus confrades, tinha uma espécie de veneração por aquele hospital, tantas vezes visitado por seu pai fundador. Entrando naquelas salas imundas e mal cheirosas, e vendo aqueles infelizes atacados das mais horrendas enfermidades, Geraldo sentiu por eles verdadeira compaixão. Imediatamente pôs-se ao trabalho, varrendo e lavando, distribuindo as refeições
e provendo as mil necessidades dos infelizes atacados das doenças mais repugnantes. Geraldo era santo, é verdade, mas homem como os outros, e por isso deve ter sentido a natural repugnância ante aquele quadro repelente. Sem embargo, senhor de si, feliz por ter encontrado um novo meio de mortificar-se, passava horas e dias à cabeceira dos doentes, que chegaram a querer-lhe bem, de tal modo que choravam ao vê-lo partir, e rogavam-lhe com insistência não deixasse de voltar no dia seguinte. O jovem voltava e novamente se inclinava sobre aqueles cadáveres que ainda respiravam e pareciam ter entrado em corrupção antes mesmo de baixarem à sepultura. E como sempre não olvidava que era missionário, atrás daquelas carnes putrefatas, via as almas imortais que muitas vezes, jaziam numa podridão moral pior que a corporal. Com suas palavras e exortações, com presentes se recolhia para os doentes, atraía-os, ganhava-os para Jesus Cristo, e só descansava quando os via, arrependidos e confessados, esperar a morte com a consciência tranquila. Havia, entretanto, outro lugar mais abandonado, mais triste que o Hospital dos Incuráveis. Era o manicômio de Nápoles, onde estavam amontoados numa desordem, promiscuidade, imundície e abandono quase absolutos, dementes às centenas. Também lá ia Geraldo à procura de almas, e de tal modo conquistou a confiança e o carinho daqueles pobrezinhos, que quando chegava a hora de deixá-los, rodeavam-no e chorando pediam-lhe voltasse logo e não os abandonasse. Padre, diziam-lhe, tu és o único que nos quer bem. Os que estão encarregados de nós são verdugos e parece que só nos querem fazer morrer de fome e maus tratos. Padre, fica conosco. Padre, não nos abandones. Geraldo prometia voltar, e realmente depois de ter exercido a caridade e o apostolado do hospital, corria ao manicômio para estar com os seus queridos gementes. Queridos sim, porque neles via Jesus Cristo, e amava-os com o mesmo imenso amor que tinha o Redentor. Reunia em torno de si os que gozavam momentos de lucidez, falava-lhes de Nosso Senhor e de suas misericórdias, recomendava-lhe as verdades da fé e a muitos conseguiu preparar para a recepção dos sacramentos. Por fim, os alienados decoraram-no com o pomposo título de capelão. Entretanto, os dementes são mesmo loucos até em seus carinhos. De uma feita, quando Geraldo se despedia, de repente se viu rodeado por aqueles infelizes. Não tendo meio de lhe manifestar sua gratidão e amor, abraçaram-no e de tal modo o estreitaram e apertaram que o jovem, pálido e quase sem fôlego, estava prestes a desmaiar. Não havia no momento nenhum dos encarcerados para o socorrer, e aqueles braços robustos o apertavam cada vez mais. Geraldo julgou chegada a sua última hora. Mas eis que, repentinamente, um dos loucos alto e forte aproxima-se do grupo e descarrega bofetões para cá e para lá, gritando com voz estentória. Olá, senhores! Menos familiaridade com o nosso confessor. Graças a esse inesperado auxílio, pôde o confessor retirar-se mais ou menos ileso. E no meio da caridade tão heróica e de tantos milagres, Geraldo sempre se conservou humilde. Um dia, estava o nosso santo varrendo a casa em que se alojavam os missionários, quando alguém bate à porta. Foi abrir e deu com um homem vestido de luxuosa libré. A senhora duquesa de Madalone, disse o homem, deseja que o irmão Geraldo lhe faça uma visita. Tenho ordem de levá-lo. Geraldo, notando que o pajem não o conhecia, replicou. Não compreende como pode haver gente com tanta falta de juízo que procura esse religioso insignificante, meio tonto e mais ignorante que o último dos alunos da escola. Vai, conte a essa senhora o que lhe acabo de dizer. Partiu o lacaio e transmitiu à duquesa a resposta que recebera. Ela compreendeu imediatamente que só Geraldo mesmo poderia ter falado daquela maneira. Mas, homem, o senhor devia tê-lo trazido sem demora. Quem lhe falou foi Geraldo em pessoa. A duquesa tinha uma filha doente, desenganada dos médicos. Tendo ouvido falar de tantos milagres de Geraldo e sabendo que não restava nenhuma esperança humana de salvar o ente querido que estava prestes a entrar em agonia, resolvera mandar vir o santo.
Tendo falhado a primeira tentativa, a dama mesmo decidiu empreender as diligências. Soube que nosso jovem ouvia a missa às 6 da manhã na Igreja do Espírito Santo. Antes que abrissem as portas, lá estava a duquesa. Quando viu chegar um religioso que, pelas informações recebidas, não podia ser outro senão Geraldo, dirigiu-se a ele, dizendo: Irmão Geraldo, o senhor tem de conseguir a cura de minha filha. Senhora, Deus é o Senhor da vida e da saúde, e não eu. A Ele é que deveis pedir. Não importa quem a cure, irmão, o que eu quero é vê-la curada. Irmão Geraldo, que não morra minha filha. Senhora, assisti a missa e ofereci a comunhão por ela, acompanhar-vos-ei com minhas pobres orações. Cheia de esperança, a duquesa ouviu aquela missa e comungou. Tinha quase certeza que sua filha não morreria, e não foi mistério chegar em casa para ter conhecimento do milagre. Ali mesmo chega a correr uma camareira que lhe anuncia: Senhora, vossa filha está sã, está completamente boa. A mãe, derramando lágrimas de comoção e alegria, perguntou pela hora em que a menina se sentiu curada. Foi exatamente no momento em que a duquesa falava com Geraldo.